Pitágoras. Ah, esse nome. Com certeza traz umas lembranças da escola, né? Das aulas de matemática. Mas olha, a história por trás desse nome vai muito, mas muito além daquele famoso teorema do triângulo. Então, vamos lá. Quase todo mundo lembra de cabeça dessa fórmula. A ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. É tipo um pilar da geometria. Mas e o cara que deu nome a isso tudo? Acontece que a matemática era só um pedacinho de uma história muito mais bizarra e, sinceramente, fascinante. E é exatamente aqui que a coisa começa a ficar boa. Pitágoras não era só um matemático. Para os seguidores dele, ele era quase uma figura divina, sabe? O líder de um culto que misturava uma lógica super rigorosa com um misticismo profundo e umas regras de vida, digamos, bem peculiares. Para começar, vamos falar da criação mais curiosa de Pitágoras, a Irmandade Pitagórica. Lá em Crotona, no sul da Itália, ele não criou só uma escola de filosofia. Não, não. Ele criou uma comunidade inteira, uma espécie de irmandade com regras super rígidas que controlavam cada detalhe da vida das pessoas. Era uma mistura de mosteiro, comuna e sociedade secreta. E as regras dessa irmandade eram, olha, incrivelmente específicas. Imagina só. Os novatos tinham que passar 5 anos em silêncio absoluto antes de sequer poder conhecer o Pitágoras. E as proibições eram bizarras. Proibido comer favas, proibido atiçar o fogo com uma espada, até a ordem de qual sandália calçar primeiro era regulada. Surreal. Tá, mas por que tudo isso? Qual o sentido? Era só uma forma de controle ou tinha alguma filosofia mais profunda por trás dessas regras tão esquisitas? A resposta para isso está na crença central que movia toda a comunidade pitagórica. O ponto central era esse aqui, metempsicose, que é basicamente a transmigração das almas. Os pitagóricos acreditavam em reencarnação. A alma seria imortal e ficaria viajando de um corpo para o outro, podendo ser um corpo humano ou até de um animal. Então, todas aquelas regras estranhas eram, na verdade, rituais de purificação. A ideia era limpar a alma para ela finalmente conseguir escapar desse ciclo de renascimentos. E o próprio Pitágoras levava essa crença a um nível, assim, extremo. Existem relatos antigos que dizem que ele afirmava se lembrar de todas as suas vidas passadas, com detalhes e tudo. Ou seja, ele não só ensinava a reencarnação, ele se dizia a prova viva dela. Mas aí fica a pergunta, como que a gente junta o guru místico e o matemático genial na mesma pessoa? Bom, para o Pitágoras não tinha contradição nenhuma. A matemática era a linguagem da alma, o caminho para a purificação espiritual e a chave para decifrar o universo. Vamos ver como ele conectava essas duas coisas. Esse aqui era o símbolo mais sagrado deles, o tetráctis. Para os pitagóricos, o número 10, que é a soma de 1, 2, 3 e 4, guardava a essência de todo o universo: o ponto, a linha, a superfície e o sólido. Era como uma representação visual da ordem divina, a prova de que tudo, na sua essência, era número. E a prova mais bonita dessa teoria toda veio da música. Pitágoras, ou os seguidores dele, descobriu que as harmonias musicais que a gente acha agradáveis correspondiam a razões matemáticas simples, perfeitas. Uma corda dividida pela metade produz a mesma nota, só que uma oitava acima, uma razão de 2:1. Se dividir em 2/3, dá uma harmonia perfeita. Ou seja, o que parecia ser só sentimento, arte, na verdade era pura matemática. Era a prova final de que o universo era regido por números. Isso levou a uma ideia fantástica, conhecida como a harmonia das esferas. Eles acreditavam que os planetas, enquanto se moviam nas suas órbitas, seguiam exatamente essas mesmas proporções matemáticas, criando uma sinfonia celestial perfeita. Uma música que a gente não consegue ouvir, mas que estaria lá o tempo todo. O universo era literalmente musical. E essa dualidade toda se refletia dentro da própria escola. Existiam os ouvintes, que eram mais focados nos rituais e na parte mística, e os aprendentes, que mergulhavam de cabeça na matemática e na ciência. Essa divisão interna já mostra a tensão que existia no próprio pensamento de Pitágoras. Ok, mas por que tudo isso ainda importa hoje em dia? Porque esse culto matemático meio esquisito do sul da Itália deixou uma marca gigantesca no nosso pensamento ocidental, de jeitos que a gente muitas vezes nem se dá conta. O eco das ideias dele atravessou os milênios.
A filosofia de Platão, por exemplo, com toda aquela ideia de alma imortal e formas ideais, é super pitagórica. Séculos e séculos depois, Copérnico e Kepler, os pais da astronomia moderna, se consideravam herdeiros de Pitágoras. Eles estavam buscando essa harmonia matemática nos céus. E a influência não para por aí. Chega até o vegetarianismo, algumas tradições esotéricas e, talvez o mais importante, na crença fundamental da ciência de que o universo é lógico e a gente pode entendê-lo. Olha só o alcance disso. O impacto dele não ficou só num campo. Atravessou a filosofia, ajudou a moldar a ciência e ainda alimentou tradições místicas por mais de 2000 anos. Pouquíssimos pensadores na história tiveram uma influência tão ampla e que durou tanto tempo. E isso tudo nos traz de volta àquela pergunta inicial. Afinal, ele era um cientista racional ou um guru místico? Bom, a resposta mais interessante talvez seja que, para o próprio Pitágoras, essa pergunta nem faria sentido. A grande genialidade dele talvez tenha sido exatamente essa: não vê nenhuma diferença entre a busca pela matemática e a busca pela alma. Para ele, eram só duas partes da mesma jornada em direção à verdade do universo.